O nosso próximo orador será o José Alegria, Board Advisor da Redshift, que nos vai apresentar a sua visão sobre o papel de uma doutrina de cibersegurança no combate ao ransomware. Alegria, a palavra é tua. Muito bom dia a todos. É incrível que já passaram 8 anos, nos dias 12 de maio de 2017. Eu, na altura, era o CISO da Portugal Telecom, que rapidamente se transformou depois na Altice Portugal. Tínhamos o Papa em Portugal, tínhamos a vitória de Portugal no Eurovisão e o Tetra do Glorioso, enfim, parabéns ao Sporting, mas na altura foi do Benfica, que tinha o jogo de final e a ida para o Marquês. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque a responsabilidade operacional das comunicações estava primariamente na PT, na Portugal Telecom. Imaginem, e de repente cai-nos o mundo. Era um quarto para o meio-dia, quando de repente começámos a ter aqueles ecrãs todos do nosso NOC, Network Operation Center, com aquele ecrã, famigerado ecrã, e não sabíamos o que acontecia. Eu pensei que até tivesse sido a Microsoft comprometida no patching, no sistema de patching, como aliás aconteceu com o NotPetya depois, uns dias mais tarde. Mas não, foi o WannaCry. E foi aí que nos caiu o mundo no colo e a partir desse dia a realidade mudou do ponto de vista. O ransomware continua a ser um dos principais instrumentos do cibercrime. E os CISOs, tal como eu esqueci-me, era o dia em que a minha neta mais velha fazia 2 anos. E eu sou o cozinheiro da família. A festa dela era em minha casa. Portanto, para além destas coisas todas, imaginem o que era enfrentar os convidados todos a dizer, desculpem lá, para a minha mulher catering, porque eu vou ter que pegar num saco cama e ir para a Altice para gerir o acontecimento. Portanto, foi uma dose de stress que eu digo aos CISOs, se querem estar preocupados, e a palavra preocupado significa estar pré-ocupado, e um CISO não pode estar pré-ocupado com tudo, portanto tem que se focar as suas energias naquilo que interessa, aquilo que eu recomendo. Se há uma coisa que de facto é grave, pode ser grave, é um ataque com sucesso de ransomware. Eu comecei aí, com uma doutrina, a pensar nos termos de como é que isto devia ser governado. Isto não pode ser reativo. E na altura era reativo. Era reativo. A forma como se fazia, portanto, não era um processo de prevenção, era um processo de reação puro e duro. Nós, como portugueses, somos muito bons nisso e acabámos por não haver problemas. Portanto, não tive que apanhar um voo para a Venezuela só de ida, porque o Tetra deu-se, a Eurovisão ganhou-se, o Papa não se notou nada nas comunicações, porque a parte operacional não foi afetada. Aquilo que foi afetado foi a parte de negócio, os cubos para planeamento de preços, isso foi tudo encriptado e, portanto, demos uma semana de trabalho a recuperar um conjunto daquilo que eu chamo soft issues. O hardcore da companhia não foi afetado, felizmente. Imagina que é um operador de telecomunicações ficar com... Olha, imaginem na final agora do Sporting contra o Vitória de Guimarães, de repente a televisão vai-se. Não é? As pessoas não recuperam facilmente. Comecei a pensar numa doutrina no more outbreaks. No more outbreaks. O que é que nós temos que fazer para governar este fenómeno? Não é gerir reativamente. Depois, em 2020, aconteceu com o EDP, 2022 aconteceu com a Vodafone, com a Sona AMC, aconteceu com o Hospital Garcia de Horta, aconteceu com o Grupo Empresa, e uma vez mais a doutrina teve que ser afinada, porque apareceram aqui outros tipos de vetores de acesso que permitiram afinar essa doutrina. Portanto, aquilo que eu me proponho, e os ataques são 2 em 1, porque começou pela primeira vez a aparecer um ataque em que o pedido de resgate era em termos de desencriptar os ficheiros encriptados e prometer não divulgar informação confidencial ou privada ao público. Portanto, eram 2 em 1, porque o cibercrime percebeu que tinha uma maior probabilidade de obter resgate. Okay? Os vetores de acesso continuam, felizmente, mais ou menos estabilizados. O principal é este, é o abuso, o roubo de credenciais e de acesso a contas tipicamente privilegiadas, e existe agora um fenómeno no cibercrime que é estruturas organizadas e há subgrupos especializados, que é aquilo que se chama Initial Access Brokers, cuja missão
é capturar credenciais. Usam phishing, usam spear phishing, usam outros métodos e o objetivo é capturar credenciais, validá-las e colocá-las à venda na Darknet ou então passar ao seu Prime Contractor. Isto continua a ser um problema. Isto com o Covid foi um ver-se-avias. A malta técnica, para poder gerir sistemas de casa, publicava a abertura ao RDP diretamente na internet e muitas vezes sistemas com RDP com vulnerabilidades e depois eram abusadas. Isso também acontece no ICA, no caso do Citrix, mas com muito menos gravidade. Isto aparecem as vulnerabilidades que as pessoas conhecem que existem, e não estou a falar de zero day sequer, estou a falar de vulnerabilidades que são conhecidas, mas depois há uma inércia muito grande no tempo que demora a fazer patching, e aqui é uma das áreas que o nosso parceiro, a Tenable, é especializado e vai nos ajudar e vai falar um pouco sobre isto, que é como conseguir reduzir os tempos, a inércia natural que hoje existe, porque as equipas de IT não são capazes de dar conta do recado devido à dimensão dos ativos que precisam muitas vezes de ser corrigidos. Outra coisa que é mais recente, que é o Search Engine Poisoning, isto começa a ser muito utilizado, em que é adulterado o processo de pesquisa por forma a trazer como primeiras páginas sites infectados, sites comprometidos, que as pessoas depois, os chamados serial clickers das organizações, que não resistem a clicar no link errado, depois têm um download e recebem um presente envenenado, que é natural nisto. E, finalmente, é a parte da força bruta também, que muitas organizações, particularmente na área aplicacional, não fazem controlos para garantir que se a pessoa falhou o login, bloqueia e força a que ele tenha um tempo de intervalo de espera para voltar a permitir o login. Há muitas empresas, muitas soluções que estão expostas à internet que não têm esse controle. E daí que são sujeitas à força bruta. Hoje há pequenos robôs que se fazem rapidamente, em Python ou Ruby, em que exercitam a conta para determinar e vão tentando outras passwords, vão tentando outros métodos. Como sabem, há muita gente que continua a usar Benfica, Sporting, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, e infelizmente é assim. E há empresas que não controlam a qualidade destas passwords. Finalmente, a engenharia social isto continua a ser, e agora cada vez mais com a inteligência artificial é um verso-de-vias com os deepfakes e, portanto, começa a haver a oportunidade de roubarem credenciais que depois são utilizadas no ataque de ransomware. Portanto, é uma ameaça que nós temos que saber gerir e governar. Eu diria de forma proativa, que é isso que muitas vezes não é feito nas organizações. No caso da PT, o slogan era No More Outbreaks, e felizmente desde o WannaCry foi uma lição, foi a melhor lição prática que eu tive na vida. Como devem calcular para mim e para as pessoas, para os meus colegas que sofreram. Felizmente eu na altura, está aqui o Sr. Controle-Minante, não me mande prender, eu mandei fechar a porta 445. Okay? Mandei fechar a porta 445 como operador de telecomunicações. Isso fez com que o malware, o Eternal Blue, deixasse de poder propagar lateralmente para as empresas que felizmente também estavam em tolerância de ponto por causa do Papa. Portanto, houve aqui dois aspectos. O bruto do Alegria, que violou a lei e mandou cortar a porta 445. Até agora ninguém veio bater à porta. E também a tolerância de ponto também ajudou a que tivessem muitos sistemas desligados naquele dia. Já agora, no 27 de junho do mesmo ano, houve o NotPetya. Felizmente só atacou em Portugal 2 agências de publicidade, porque eram sucursais de uma agência inglesa que fazia negócios com a Ucrânia. Portanto, o ataque da NotPetya foi dirigido ao mercado ucraniano, que infectou as empresas que faziam negócio no mercado ucraniano, através de um processo de supply chain inteligente, mas o tema não é isso. E, portanto, tendo em conta esta realidade e esta experiência, eu pensei, eu tenho que encontrar uma forma de governar este processo. E, portanto, estas são 5 dimensões que a principal é a governança. Portanto, se não houver um governador, neste caso chama-se CISO, mas alguém ainda com uma visão maior, que tenha uma boa empatia, uma boa relação com a Comissão Executiva e com os stakeholders principais para governar o ciclo de vida todo, dificilmente nós vamos prevenir um futuro ataque de ransomware. A seguir existem 2 dimensões que eu considero inibidoras. Inibidoras porque a primeira é a prevenção. O objetivo é inibir o quê? Inibir que um ataque se materialize. Portanto, é diminuir a probabilidade de um ataque se poder materializar. Não dar a oportunidade ao ataque se materializar. Olha, não consegui. O ataque materializou-se. A segunda dimensão de inibidor é proteção. Garantir que, pelo menos, o ataque não se propaga. No more outbreaks. Isto é, o ataque não se propaga, fica mais contido. Olha, não consegui inibir nem um caso nem outro. Pelo menos tem que ser capaz de detectar e contra-responder a tempo. Os ataques
de 2020, 21 e 22 em Portugal tiveram um problema que é uma vergonha para a nossa profissão. Foram detectados pós-factum. Se calhar foi o CEO que detectou. Estava tudo nas couves. Okay? O CIS às vezes até estava surpreendido. O que aconteceu? E depois, para recuperar foi um drama. Porque a Active Directory foi atacada. E, portanto, a capacidade de recuperar, houve empresas que demoraram uma semana ou mais a recuperar as operações básicas. Portanto, inibição, a capacidade de detecção e contra-resposta rápida, em tempo útil. A parte que tem uma componente humana maior é esta, tipicamente analistas, e cada vez mais é uma das áreas em inteligência artificial e tecnologia de automação de processos, vai ajudar bastante. E, finalmente, o último reduto, olha, tem que saber recuperar a empresa. E aqui não estou a falar em business continuity em geral. Eu estou a falar recuperar o nível 0. Active Directory, backups, a plataforma de distribuição de software, que senão eu não consigo voltar a distribuir e aplicar o software, e, portanto, a parte básica da rede. Portanto, eu tenho que salvaguardar os sistemas operativos dos sistemas, dos servidores, o sistema operativo dos routers, dos switches, ter as últimas versões para eu poder, garantidamente, que eu recupere o nível 0. Não estou a recuperar a empresa. Estou apenas a permitir para os técnicos poderem começar a trabalhar. Okay? E, portanto, isto tem que ser uma atitude militar. Não é aquela atitude romântica que eu tenho que recuperar a empresa toda em 4 horas. Esquece, não vai acontecer. Okay? Não vai acontecer. Portanto, este é o princípio. E, portanto, ela é holística e proativa. E, portanto, tem que ter um CISO. Isto é um problema da maior parte das empresas em Portugal, é não termos quem mande, quem é o governador. Quem é a pessoa que depois tem intelectualmente a credibilidade perante a Comissão Executiva para eles aceitarem aquele governo. Quando foi o Onacray na Altice, o meu chefe deu-me carta branca para trabalhar e protegeu-me. E eu protegi o Pedro Inácio, que era o técnico que estava em equipa em War Room. Se não fosse assim, toda a gente, os comerciais todos, a receberem telefonemas de clientes, a querer telefonar, a saber o que é que se passa. De repente, a equipe técnica ficava soberbada por responder aos estímulos externos e isso não funcionava. Portanto, tem que haver um CISO na organização que faça esta gestão. Agora, com o NIS 2, isso vai se tornar um bocadinho mais clara a sua obrigação. Tem que ser dono do orçamento e tem que garantir a política de segurança. Há uma coisa que é fundamental, que é tem métricas e indicadores. Nós não temos uma cultura de métricas e indicadores. É um desafio que nós temos na nossa comunidade, é garantir que temos um painel de métricas que permitem olhar a floresta e perceber se há melhoria contínua. Hoje estamos melhor hoje melhores do que ontem, estamos piores. Porquê? Porque é que melhorámos, porque é que piorámos? Aquele investimento que eu fiz há 6 meses nesta tecnologia, que resultados produziu? Não é? Se eu tenho uma tecnologia que eu quero substituir no próximo ciclo orçamental, eu tenho que ter métricas para justificar esse investimento ou desinvestimento. O Comitê de Segurança é uma coisa que é crítica, que é pelo menos uma reunião semestral à porta fechada com os stakeholders, em que aqui temos que contar a história toda, o que é que se passa, quais são os riscos que estamos a correr, que ataques é que sofremos, que ataques é que protegemos, e aqui tem que ser uma transparência total. Obviamente que é à porta fechada e é confidencial. Porque para ganhar pelo CIS tem que ganhar credibilidade no próximo ciclo orçamental. Aliás, deixem-me dizer-vos uma coisa. O principal problema dos CISOs de empresas maiores em Portugal é a incapacidade de executar o orçamento. Estranho, não é? Não é por falta de dinheiro. Não têm capacidade de executar os orçamentos. E se o CFO sabe disso, no próximo ciclo orçamental vai questionar para que é que queres mais dinheiro? Então, o projeto que tu começaste há 3 anos, já passou 1 ano, queimaste as licenças, 1 ano de licenças foi-se, e não conseguiste implementar. Porquê é que isto acontece? Porque há uma inércia natural entre a segurança, o IT, as empresas que fazem deployment, porque nós não somos elásticos e estas coisas muitas vezes não se fazem de um dia para o outro. Portanto, deve ser holística e proativa. Tem que ser baseada em métricas. E não podemos ser reativos, como eu já vos disse. O problema principal em Portugal é encontrar CISOs credíveis. Portanto, lamento, mas o CISO não é promover apenas um técnico de sistemas, que agora é um tipo mais jeitoso a fazer patchings de firewalls, que agora de repente és o CISO. O CISO tem que ter capacidade de governo, tem que saber gerir orçamentos, tem que saber gerir os projetos, tem que saber dialogar com a Comissão Executiva, que é quem manda. Não é? Ele tem que se reportar diretamente ao membro da Comissão Executiva, baseado em coisas tangíveis. E uma coisa, tem que ser uma pessoa firme, tem que ter coragem, não pode ser um calimero. Se o CISO é aquela pessoa que todos os dias de manhã ao café começa a contar histórias de guerra, um dia que houver guerra, o que é que ele diz? Não é? Portanto,
Não é fácil. E por isso é que muitas vezes, felizmente para empresas menores, este é um tipo de serviço que posso fazer part-time, não precisam ter um CISA full-time. É preferível ter um trabalho, ter uma relação em part-time com o serviço profissional, do que ter alguém que depois não consegue cumprir os requisitos todos que tem que ter. Na prevenção, a prevenção tem que garantir as medidas inibidoras, não é? Que é garantir que eu tenha as medidas necessárias para que um ataque não tenha uma oportunidade de se materializar. E tem que cobrir as 5 dimensões que são mais comuns: a exposição à internet, os sistemas internos, a cadeia de abastecimento. Por exemplo, no caso do NotPetya, o problema que aconteceu foi que a aplicação em Fat Client, que tinha um software da empresa, da Midoc, que era a empresa ucraniana, para a qual a plataforma era necessária para pagar impostos na Ucrânia, esse sistema foi contaminado, foi corrompido e, a partir daí, os ataques depois propagaram-se na rede local já do target. Os sistemas de segurança, outra coisa que a maior parte dos CISOs não tem ideia, é se o parafernália, a tecnologia que eles têm em casa funciona. Ou está a funcionar todos os dias. Certo? Muitas vezes deixam isto à gestão do IT. E a gestão do IT, para eles, isso não é prioritário. Tem outras coisas prioritárias. O SAP é mais prioritário do que o CIEM. E, portanto, significa, se o CISO não sabe da ciberhigiene do bom funcionamento da sua parafernália de infraestruturas, como é que ele pode dizer se estamos bem ou mal? Não se esqueçam que em segurança, não havendo eventos, a pessoa pode pensar erradamente, está tudo bem. Não, se não houver eventos, pode ser que não sequer ouvir. Ok? Parece aquela pessoa que é surda, não tem o aparelho ligado, eu gasto para ele, está tudo bem. E utilizadores, quer internos, quer externos. Unidades de silicon para cima, unidades de carbono para baixo. E a ideia é saber, aqui, reduzir ao máximo a ingenuidade natural das pessoas perante digamos, sistemas que possam, e-mails ou comunicações ou sites que possam estar contaminados ou serem, de fundo, um vetor de acesso. Primeiro aspecto fundamental, a obsolescência dos sistemas. Quem é que na organização é responsável de garantir que a obsolescência é minimizada? Muitas vezes não sabe. Quem é o dono? Os segmentos de negócio são responsáveis de garantir que a parafernália da IT que têm não está obsoleta? Na maior parte das organizações isso não é gerido. E, portanto, é um dos principais vetores de entrada. Muitas vezes é a pessoa desleixa-se, nos ciclos orçamentais vai deixando sistemas antigos. Quando foi do WannaCry não querem saber os Windows XPs que ainda havia nas organizações, ou o Windows 2000, e isto é muito perigoso. Periodicamente fazer estes testes para os sistemas críticos, mas isto é caro. Para um CISO normal isto é caro. Não pode garantir a ciberhigiene normal de um parque grande apenas com pentesting. Deve ser reservado, particularmente em sistemas críticos, particularmente em novas releases. Portanto, isto não é propriamente uma panaceia, é um método sim a utilizar, mas a utilizar com conta, peso e medida. Na proteção ativa, isto é o tradicional. É evidente que as pessoas que não têm sistemas num data center minimamente de qualidade, têm aquilo debaixo de uma escada, é evidente que não podem esperar grande cibersegurança na sua organização, mas eu diria que aqui os aspectos mais importantes é ter uma rede corporativa segmentada. A Merx, que foi o principal alvo do NotPetya, o alvo não foi o NotPetya, o alvo foi empresas que trabalhavam para a Ucrânia, mas como principal fornecedor, que a Merx tem uma rede flat mundial e, portanto, de repente, em não sei 140 países, aquilo ficou tudo no caos, porque era completamente flat. Aliás, no caso dos nossos amigos da EDP, quando foi o ataque do WannaCry, também sofreu por isso, que a rede era flat internacional. Portanto, a rede deve ser segmentada e mais, que é uma coisa que não é comum, deve ser heterogénea. Por causa do Zero Day, se vocês têm uma rede que é totalmente Cisco, tudo, todos os switches, os routers, tudo, se houver um Zero Day para o sistema operativo da Cisco, vai tudo. Se vocês tiverem uma rede que é completamente Windows, do ponto de vista de serviço, tudo, backups, o middleware, tudo Windows, significa que se houver um Zero Day, que na altura o Eternal Blue não era um Zero Day, mas para todos os efeitos era, porque o tempo que foi entre o patch ter sido descoberto e ser aplicado, o ataque ter sido feito, foram 20 dias. Portanto, heterogeneidade. Os backups, por favor, ponham em Secure Linux, não ponham em Windows.
o middleware ponham em Secure Linux, não ponham Windows. Os middlewares. E, portanto, garantam uma certa heterogeneidade. Os engenheiros civis podem nos ensinar juntas de dilatação, certo? Quando há um tremor de terra, se os blocos estiverem fundidos, abana tudo. Se tiver junta de dilatação, eles pelo menos têm alguma resistência. Portanto, há um conjunto de medidas que são de bom senso. O IBM vai-nos falar sobre a proteção das Crown Jewels, com o Guardian. Portanto, há um conjunto de coisas que têm que ser feitas. Uma coisa que hoje é inadmissível não seguir é garantir Two-Factor Authentication ou Multi-Factor Authentication robusto, porque se um dos principais vetores é o roubo de credenciais, nós temos que garantir que mesmo que a credencial original tenha sido roubada, ela não vai ser eficaz, porque depois, digamos, é preciso um outro fator robusto. E atenção aqui, há sistemas do FA e há sistemas do FA. Há uns muito maus e há outros que são bons. E, portanto, aqui não vou fazer propaganda nenhuma, mas tem que ter um cuidado a escolher. Finalmente, detecção, que foi o que falhou nos ataques de 2020, 21 e 22. Detecção nesta parte. O Diogo vai falar sobre isto. Que é, no fim do dia, nós temos de ser capazes de detectar que o ataque está em curso. Começou. Não é detectar que já acabou. Se não é preciso nenhum sistema para detectar, certo? E isso é preciso, aqui, as soluções da Recorded Future, no caso da Threat Intelligence e no caso da CrowdStrike, do ponto de vista da EDR, XDR, são fundamentais para ter o early warnings, os chamados security smells iniciais, que se está a perceber que há um movimento lateral de um ataque e, portanto, isso obriga a ter agentes instalados em todos os endpoints, começando nos laptops e terminando nos servidores. E hoje em dia também nos dispositivos móveis. Portanto, se eu não tiver tecnologia para capturar os eventos relevantes, para que é que me serve um SOC? Eu tenho um CIEM que trabalha com eventos. Se eu não tenho eventos, o CIEM não serve para nada. Portanto, quando comercialmente alguém estiver a impingir o CIEM pelo CIEM, tenho que perguntar, ok, mas este quem é que vai alimentar o CIEM? Eu tenho os honeypots, eu tenho as sondas todas, eu estou a capturar os eventos, os sítios todos certos. Há alguma tecnologia que me falte para cobrir o parte do Windows, das bases de dados? Porque eu tenho que ter esta parafernália de eventos e depois, obviamente, as regras de correlação e os playbooks para que o meu SOC seja funcional. Um dos desafios principais que temos no mercado é a automação destes processos. Tem que se investir em processos automáticos e confiáveis. Não é possível eu ter um SOC funcional nos tempos de hoje que tem que reagir em milissegundos se eu não tiver automatismos. Se eu não é de propósito, tá? Porque acontece muitos dos SOCs têm aquilo que se chama o pesadelo dos alarmes encarnados. Às tantas, se tiver demasiados, eles não ligam mais. Passa a ser o normal. Aliás, quando vocês forem ver um SOC, se vocês olharem para os ecrãs gigantes, não servem para nada, aqueles ecrãs gigantes, todos eles é para os jornalistas. Porque os analistas não trabalham olhando para ecrãs gigantes, têm a olhar nas suas consoles e têm playbooks especiais para os ajudar. Temos que perceber se já existe cansaço de alarmes ou não. Finalmente, temos a parte da recuperação, que é um tema que falha hoje. Nós temos que saber recuperar as Active Directories, os sistemas de backup, os sistemas de distribuição, com conta, peso e medida. Outra coisa que é resiliência não é recuperação. Enquanto eu estou a recuperar o nível 0, a companhia tem que continuar a funcionar, nem que seja à mão. É que se chama resiliência. Eu ser capaz, perante um ataque destes, eu não vou ficar completamente em pânico de braços cruzados, eu tenho que reagir de uma maneira menos eficiente, como é evidente, enquanto eu conseguir recuperar. A minha recomendação é, pensem nível 0 de recuperação, que é o mínimo para permitir os técnicos começarem a trabalhar. Se vocês não recuperarem a rede corporativa minimamente, não vale a pena, porque depois não conseguem trabalhar sobre ela. E, portanto, é fundamental fazer isto, uma coisa que nós não fazemos, os tabletops exercises, não fazemos testes de recuperação de base dos backups, isto é um exercício que o tal governador tem que saber capaz de fazer. Portanto, não pode ser reativa, ela tem que ser holística e aqui é um slogan que vocês pensam que já conhecem, com a adição desta última frase, que é, tem que haver uma governança proativa. Muito obrigado.